Muito obrigado, Isabel. As pessoas que quiserem intervir, sintam-se à vontade de colocar questões, portanto, terão que as colocar por escrito, obviamente. Enquanto surgem eventualmente algumas questões, eu gostava de te perguntar uma coisa. Tu em determinado momento fazes referência, portanto, a expressão é mesmo a intensificação do real. E isto através do uso da Ipalas, portanto, a partir daí falas na questão da intensificação do real, e isto leva-me a um outro tópico que tu abordaste antes, que era o tópico do grotesco. Ou seja, até que ponto é que esta intensificação do real não significa já uma entrada mesmo no grotesco? Sim, sim. Estou perfeitamente pronta a admitir que sim. Perfeitamente pronta. E isso é tanto mais, verdade quanto essa, sobretudo a partir da década de 80, durante o período da década de 80, ele vai aproximar-se de práticas que são, que num certo momento ele designa como fantasistas, um termo absolutamente genérico, mas que são práticas, envolve exatamente contemporaneamente dos maias, com a relíquia. Não é? A Relíquia é exatamente um romance onde a exploração do grotesco e, portanto, consequentemente, o questionamento o questionamento de um real transparente, da possibilidade de uma objetividade que seja transparente, que não tenha um caráter opaco, está muitíssimo presente. Para além de estar presente, desde logo, na própria opção pelo romance histórico, não é? Mas de facto, na Relíquia é muito, muito forte essa tentação do grotesco que, por exemplo, nos maias se nota numa figura como Dama Salcedo, por exemplo. Dama de Salcedo é claramente uma personagem construída numa perspectiva que é já do domínio do grotesco, não é? Quer na sua compleição física e na toilette, mas também, e uma toilette que se pretende dandy, mas que obviamente não consegue ser dandy, até ao próprio comportamento, digamos, de troca-tintas, de uma certa bajulação junto daqueles que ele entende que têm poder ou que admiram. Portanto, há realmente traços de grotesco naquela personagem, por exemplo. E não apenas naquela, por exemplo, a cena da expulsão de Ega do baile dos Cohen, não é? Quando ele é expulso pelo marido da amante, pelo Cohen, é expulso do baile e está mascarado de Mefistófeles. Era um baile de máscaras. Está mascarado de Mefistófeles e sai, sai como um pobre diabo, escorraçado do baile, e a cena dele queixando-se junto dos amigos, designadamente junto de Carlos, do mau tratamento que recebeu do Cohen, é uma cena onde os laivos de grotesco proliferam. E já agora estou só aqui a ver se é ok, pronto, não é? É que, entretanto, não é uma questão de má educação, mas tenho estado a falar com outra pessoa que tem estado a fazer perguntas sobre questões práticas. Portanto, enfim, uma dos lados engraçados destas questões, destas interações, não é? Eu gostava de colocar uma questão que em certa medida está relacionada com esta, que tem a ver com o sentido do humor. Há aquele episódio engraçado do Harold Bloom, do Franco de Souza, portanto, lhe enviar a relíquia em tradução, não é? E depois, passados uns dias, receber uma resposta do Harold Bloom a dizer assim: então, só agora é que você me envia isto para ler? Quer dizer, ao fim de tantos anos, eu desconheci isto em absoluto. Ele ficou completamente maravilhado com a relíquia. De facto, a relíquia também tem um determinado tipo de sentido de humor, que não será aquele sentido que eu, em certa medida,
não sei se isto é já de formação do meu olhar, mas que em certa medida associa um certo tipo de humor mais inglês, se quisermos. A um certo tipo de um caráter até bastante demolidor em relação a essa mesma ironia. Porque, de facto, uma das coisas que nós encontramos frequentemente claro, aquela associação sistemática, portanto, do essa à cultura francesa, o que é perfeitamente natural, é aquela coisa dele dizer que, portanto, os meus romances, no fundo, são franceses, como eu sou em tudo sou francês, não é? Portanto, exceto, não é, na questão do bacalhau de cebolada, não é verdade? Aí é que sou bastante português. Mas há de facto esta ali. Aliás, é curioso, porque eu penso que é o Fialho de Almeida, que numa crítica aos maias, que a criticar compara-o com o inglês, com o Thackeray. Portanto, isto é uma espécie de feira das vaidades, é mais ou menos isto, creio eu. Mas como é que tu vês esta relação em termos de sentidos do humor, etc., desta construção, devido ao tipo de filiação, que é uma filiação que ele próprio reconhece muito grande em termos da cultura francesa, da literatura francesa? Eu não vi o princípio da tua pergunta, mas estou a ver que eu tento identificar a questão do humor e da ironia em essa, à filiação francesa, digamos, à sua filiação mais acentuadamente francesa. É isso. Sim, sim, sim. Neste momento deixei de te ouvir. Eu não percebi. Estás-me a ouvir agora? Agora estou a ouvir. Sim. É que eu não ouvi o princípio da tua pergunta, mas ouvi a parte final. Estava a perguntar-te se aquilo que me estavas a perguntar se relacionava com a questão da prática da ironia e do humor na relação com a filiação mais acentuadamente francesa de essa. É isso que me estavas a perguntar? Sim, 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 sim. Sim, era isso. Sim. Sim. Eu não estou. Evidentemente que a formação queirosiana, até à idade adulta, até aos 20 e poucos anos, é uma formação muito francesa, com os laivos de umas coisas vindas do realismo fantástico alemão e pouco mais, não é? A parte inglesa, talvez o romance histórico ainda vindo do romantismo, mas, na verdade, a sua formação é uma formação, sobretudo, de matriz francesa. Todavia, a ida para a Inglaterra muda completamente as leituras de Eça de Queiroz. Portanto, quando ele vai para Inglaterra, por 73, acho eu, 4 no máximo, já depois de ter passado brevemente por Cuba, não é? Acho que está em Cuba entre 72 e 73, e vai para a Inglaterra por essa altura, por 74, onde fica exatamente até 85, não é? 85, sim, por volta disso. Ele vai para Paris cerca de 15 anos, não é? E morre em 1900. Bom, portanto, a partir daí, a leitura, quer dizer, a passagem por Inglaterra, os anos que viveu em Inglaterra foram determinantes nesta viragem que se faz sentir na obra dele dos anos 80. Eu não tenho, não há mais, aliás, isso tem sido estudado também, mas não por mim, mas tem sido estudado, não há mais pequena dúvida que a cultura inglesa foi determinante para o segundo Essa, se quisermos assim, não é? Ou para o Essa posterior aos maias, ou para o Essa a partir dos maias, não é? É absolutamente determinante. No campo da ironia,
Eu não sei muito bem responder à questão que estavas a colocar, a não ser da seguinte forma. Eu talvez dissesse que aquilo que me palpita é que esta, esta valorização que se faz sentir, sobretudo a partir dos maias e a partir da década de 80, a valorização de uma certa, de um certo excesso mais próximo do grotesco, fugindo um pouco à simples, que não quer dizer que seja simples de fazer, mas à simples caricatura, que é a prática mais corrente nas farpas, por exemplo, e mesmo nos primeiros romances, não é? Sobretudo no Crime do Padre Amaro. Acredito que esta vertente que o aproxima mais de um certo grotesco tenha a ver com o seu contacto com a literatura inglesa. Acredito que sim. Embora possa haver também alguma determinação importante das leituras do realismo, do romantismo fantástico alemão. Não sei se não terá sido importante também esse tipo de leituras, e essas foram feitas relativamente cedo, através de traduções, claro, relativamente cedo, muitas vezes através de traduções francesas, e depois acredito que através também de traduções inglesas, não é? A partir de um certo momento. Portanto, é o que se me oferece dizer-te, porque, na verdade, digamos, o tipo de ironia que é um bocadinho, que é bastante sarcástica das farpas, e do Crime do Padre Amaro, que é um bocadinho, que tem muitos pontos de contacto, eu acho que é muito bebida realmente nas leituras francesas, não é? É muito bebida na literatura francesa. Isabel, só uma questão estritamente técnica. Tu tens neste momento acesso às perguntas que são colocadas no bate-papo e no Q&A? No bate-papo? Tens? Sim. É porque nós temos neste momento 3 perguntas Eu tenho, no Q&A, sim, posso ir. 2 no bate-papo. Portanto, se tu pudesses, em vez de estarem a ler, portanto, no bate-papo de Célia Alves, por causa da dicas para a questão do 11º ano, para a abordagem desta obra. Tenho uma dica para... estou a ver. Portanto, a primeira que eu julgo é alguém que me pede uma dica para iniciar a abordagem com jovens de 11º ano. Exatamente. É isso. É. Bom, eu tenho que confessar que nunca fui professora do ensino básico e secundário. E complementar, ou como se chama agora, já não sei exatamente, ao nível do 11º, 12º secundário, não é? E, portanto, evidentemente que isto que eu vou dizer eu compreendo, antes de mais nada eu compreendo, quero dizer que compreendo as grandes dificuldades que se deve ter hoje colocar um jovem a ler um romance com esta dimensão. A dimensão ao nível de páginas, simplesmente, este número de páginas. Acredito que seja bastante difícil. Agora, acredito que que o programa seja. Eu conheço também mal o programa, não tenho presente neste momento, evidentemente. Acredito que o programa seja excessivamente orientador. Eu sou completamente contra programas que orientem excessivamente o professor na abordagem dos textos literários. Bem sei que isso decorre de uma coisa nefanda que se chamam exames finais do 12º ano, não é? Particularmente 12º ano, que eu considero que são nefandos exatamente porque adulteram aquilo que deve ser o ensino secundário, que é que deve não preparar uma espécie de meninos que vão fazer uma corrida de cavalos, não é?
não deveria ser, mas vou passar adiante estes considerandos que não interessam nada neste momento, considerandos que, aliás, não retiram a meia-culpa que cabe à universidade nesta adulteração do ensino secundário, não é? Porque uma universidade se tem demitido ao longo de décadas de selecionar os seus alunos, atirou para o ensino secundário esse trabalho, não é? E isso faz com que o ensino secundário esteja adulterado, na minha opinião, relativamente àquilo que deveria fazer. Portanto, isto só para dizer que, de facto, eu reconheço das dificuldades e das dificuldades que decorrem também, quer dizer, as dificuldades de colocar hoje a ler 500 páginas um jovem enfim, de 11º ano, e por outro lado a dificuldade de poder contornar um bocadinho um programa que imagino que deve ser excessivamente orientador, com vista ao tal exame final. Mas eu acho que a motivação, eu se tivesse que enfrentar esse desafio, que para mim também seria um desafio, não é? Forte, eu acho que começava por fazê-los ler 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 10 extratos do romance, mas extratos breves, cenas relativamente curtas do romance, porque acho que esse contacto com, digamos, com com a escrita queirosiana e com a ironia que perpassa em muitas das cenas que se podem selecionar, uma ironia que é muito diversa, que não é sempre o mesmo tipo de ironia. Acho que, digamos, ir buscar algumas cenas e algumas personagens das personagens tipo, ver como são, digamos, apanhadas nessas cenas, acho que talvez começar pelo contacto direto com o texto possa ser a melhor forma. Claro que isso depois tem que ser, sabemos disso, tem que ser acompanhado daquilo que sabe fazer, que a pessoa que me está a colocar a pergunta e que certamente é professor, saberá fazer muito melhor do que eu, que é, digamos, é necessário sempre, evidentemente, alguma contextualização, porque quando estamos a trabalhar sobre um texto literário que não é nosso contemporâneo e que tem mais de 200 anos ou coisa assim, evidentemente que é necessário, neste caso não tem mais de 200 anos, mas enfim, é necessário uma certa contextualização, sob pena de evidentemente ser muito difícil, se passa. Por outro lado, também me parece que recorrer a imagens, por exemplo, excertos deste filme do João Botelho. Quem diz deste filme, há outros trabalhos visuais que são muitíssimo interessantes também, mas o filme do Botelho, que é o mais recente, português, e o mais recente, e que é um belo filme, em meu entender, é um belo filme, acho que pode ser muito estimulante também, pode ser muito desafiante colocá-los perante este tipo de questões. Como é que o João Botelho encenou aquele momento em que Ega lhe diz que Maria Eduarda é irmã de Carlos? Isso pode dar à leitura do romance. Eu estou a falar disso agora porque dei dei aquele bocadinho do filme há pouco, do filme do João Botelho. Mas, evidentemente que eu acho que estas duas coisas, pô-los em contacto com leituras contemporâneas dos maias, com olhares contemporâneos sobre nossos contemporâneos, sobre os maias, acho que também pode ser um estímulo. Mas estou a falar muito de cor. Tenho que dizer que estou a falar muito de cor, porque realmente toda a vida trabalhei com gente mais crescida, não é? E é muito diferente, obviamente completamente diferente o enquadramento de um tipo de trabalho e de outro tipo de trabalho, não é? Relativamente a uma outra questão... Só chamar-te a atenção para uma coisa.
o nível de participação, isto é, as tentativas de participação, as perguntas são imensas nesta altura. Eu não sei se já tiveste a oportunidade de reparar, mas depois... Não, eu já estou aqui muito paradinha numa... Aliás, eu fiquei fixada, isto agora não me está a andar mais para baixo. Eu só estou a ver uma segunda pergunta. Que é sobre a questão do dandismo e do diletantismo, não é? Do dandismo. Exatamente. Sim, só estou a ver isso, sim. Sim, só que depois no outro lado, onde está mais, portanto, do nosso lado direito, na barra, aquele Q&A, tu aí já tens um rol significativo de questões. Olha, eu não sei se queres fazer. Olha, se queres tu olhar para elas e ir fazendo uma síntese de algumas, não sei olha, ver. Não? então não? eu posso dizer, portanto, assim, muito sinteticamente, ainda só sobre a questão sobre esta questão do 11º ano, quem nos coloca esta questão é certamente professora do ensino secundário, chama-se Célia Alves, e esteve contigo num seminário em Tormes sobre essa de Queiroz. Portanto, deixou essa informação. Portanto, as perguntas, em termos genéricos, eu acho, tentando sintetizar, têm a ver com o seguinte: diletantismo e dandismo. Isto para que, eventualmente para respostas muito rápidas, talvez sim, não, talvez. Não, talvez. Dandismo, diletantismo, a questão até que ponto é que a racionalidade de essa o aproxima de uma visão modernista, algo pessoana, esta era uma outra questão. Até que ponto é que há ou não digamos que uma fronteira entre descrever a vida citadina, digamos assim, ou uma tentativa de transformar essa mesma vida. A questão da estética naturalista, há ou não, portanto, neste momento em que estamos a falar em relação aos maias, e há também há ainda uma outra questão, há ainda mais. Uma delas era até que ponto é que se pode detectar a influência da cultura inglesa na obra do Essa, e finalmente a questão do Primo Basílio e da recepção do Primo Basílio pelo Machado de Assis. Até que ponto é que quem nos coloca quem te coloca, aliás, a questão é o Amândio Reis, que entre na altura diz: eu faço esta pergunta porque suspeito cada vez mais que nesta querela Machado Essa, o que incomodou Machado pode ter sido uma verdade de Essa, talvez demasiado vigorosa para ser reconhecida. Portanto, esta é a questão que neste caso... Só não percebi a última, uma interrupção. Uma interrupção. Na última disseste que a reação do Machado, sim. Mas qual era a pergunta? A pergunta é até que ponto o que terá incomodado o Machado de Assis não terá sido o facto de a verdade do Essa ser demasiado vigorosa para ser reconhecida. Sim. Sim, e a segunda pergunta, depois do dandismo, a segunda era, desculpa-me, consegues-me lembrar só? Sim, a segunda tinha a ver com até que ponto é que a visão, a racionalidade do Essa o aproximará do modernismo, nomeadamente Pessoa. Já estou. Sim. Ora bom, de facto, ficávamos aqui umas horas, não é? A conversar. Portanto, como isto neste momento é como nos telejornais. Portanto, agora tens 2 minutos e 30 segundos para responder. Portanto, tem que ser muito rápido. Ora, vamos lá ver. Relativamente ao dandismo e ao diletantismo, eu diria que, digamos, o diletantismo é um elemento que é um traço que o diletante absorve. Perdão, o diletantismo é um traço que o dandy absorve, não é? Portanto, faz parte do dandismo exatamente uma espécie de saltitar de A para B, de B para C, de C para D. Isto é, uma espécie de interesse por tudo, sem se fixar em nada. Isso no caso do Essa,
claro que Carlos da Maia e Ega, no caso do romance dos Maias, Carlos da Maia e Ega, de alguma forma, corporizam esse diletantismo, saltitando de interesses disto para aquilo, daquilo para aquilo outro, sem conseguir fixar-se finalmente em nada. Todos os projetos vão caindo, desde a memória de um átomo, as memórias do átomo do Ega, até ao escritório e ao consultório e à profissão de médico do Carlos, e à revista que vão escrever, etc, etc. Portanto, tudo vai caindo, os projetos vão caindo uns atrás dos outros, e portanto há um saltitar de interesse para interesse, não é? Ora, o Dandy absorve realmente esse comportamento, exatamente porque, digamos, o mundo, o mundo é alguma coisa de uniforme, e é contra essa uniformização burguesa que transformou o mundo numa espécie de mesmice, quer estejamos em Portugal, quer estejamos no Egito, ou quer estejamos no Oriente, não é? Que conduz a esse desejo de excentricidade, de busca do não banal, de busca da originalidade, de busca do que surpreende. Portanto, digamos que o dandy é um diletante, mas um diletante pode não ser necessariamente um dandy, não é? Portanto, mas, digamos, a filosofia dandy absorve, de facto, uma atitude diletante, diria assim. Relativamente à questão pessoa, digamos, eu não sei se é exatamente a racionalidade queirosiana. Eu diria que é aquilo que vai aproximar o último essa de uma que deixa essa de Queiroz num limiar da modernidade, que deixa essa de Queiroz a um passo de uma modernidade que inclusivamente poderia porventura tornar-se mais cabalmente evidente num livro como A Correspondência de Frederico Mendes, que é o livro mais moderno de todos os livros que essa de Queiroz escreveu, evidentemente, e que, a par de um conto quase contemporâneo que se chama José Matias, quer dizer, eu diria que José Matias, por um lado, e que eu acho que é uma das obras-primas dessa de Queiroz, por acaso, José Matias e A Correspondência de Frederico Mendes são duas obras que estão no limiar da modernidade, a um passo de poder realmente no limiar da modernidade, digamos assim. Agora, eu acho que aquilo que aproxima essa da modernidade é, sobretudo, uma desconfiança cada vez mais pujante relativamente ao paradigma científico positivista. Quer dizer, sobretudo a partir do fim dos anos 90, isso torna-se, dos anos 80, perdão, isso torna-se óbvio. Isso já se sente nos maias de uma forma enviesada, na medida em que a realidade é sempre opaca. No fundo, nós nunca conseguimos ver verdadeiro por trás do manequim, como eu dizia, não é? Ver por trás do ídolo a verdade. Portanto, se a realidade não é apreensível em termos racionais, não se dá a ver, não se dá a compreender em termos racionais, em termos de lógica positivista, em termos de lógica de causa e efeito, etc, etc, nos anos 90, esse dado é exacerbado. E um livro como, por exemplo, A Cidade e as Serras mostra, obviamente, isso, como mostra o conto José Matias, cuja leitura eu recomendo vivamente. Portanto, no fundo, repare, o Frederico Mendes será exatamente em tudo um homem da modernidade, não é? A própria personagem, Frederico Mendes, é um homem, para começar, é um artista sem obra, é um escritor sem livro, é alguém que persegue, alguma coisa que não é, que persegue alguma coisa que não consegue identificar de resto, e é alguém
que digamos, se que se descentra relativamente à sua que se descentra relativamente a si próprio, se descentra em relação à sua subjetividade, digamos assim. Há um descentramento daquela subjetividade que já anuncia, se quisermos, muito do que é o sujeito descentrado da modernidade, não é? E a impossibilidade, esse outro traço óbvio, que está presente em toda a ficção do Essa posterior aos Maias e que na correspondência de Frederico Mendes é por demais evidente, que é a impossibilidade de captar, de perceber a realidade como totalidade, a realidade como uma totalidade, não é? A impossibilidade de captar a totalidade. O projeto de captação da totalidade está votado ao fracasso, não é? Portanto, é de facto digamos, um descentramento relativamente, um afastamento, perdão, relativamente a um paradigma que norteia o começo da obra dessa de Queiroz, que é um paradigma positivista, e claramente entra em declínio a partir da década de 80. Relativamente à questão de escrever, transformar, bom, evidentemente que o Essa realista quis ser um artista vingador, não é? As farpas são, desde logo, a primeira grande prova disso. Basta ver, basta lembrar aquela figura mefistofélica que está na capa que é um Mefistófeles, com garras, que está na capa das farpas, não é? Que farpeia a realidade, não é? Portanto, evidentemente que o projeto da geração de 70, do qual essa se integra, é um projeto de uma arte que tem a capacidade de intervenção, quer através de uma prática que pode ser mais de romantismo social à Antero, ou de realismo barra naturalismo à Essa, não é? Porque os caminhos de Antero e dessa são completamente diferentes do ponto de vista estético, não têm mesmo nada a ver um com o outro, não é? Ora, e por isso mesmo eles desconfiam um bocado um do outro, não é? Sempre desconfiarão ao longo do seu percurso. Portanto, essa teve, evidentemente, essa pretensão, e basta, nós não podemos ler a conferência dele porque ela não nos chegou até nós, temos ecos da conferência nos jornais da época, mas na sua conferência, e o texto perdeu-se, não é? Portanto, na sua conferência, a afirmação do realismo como nova expressão da arte, que aliás, já agora que falamos do Antero, talvez importe lembrar que essa conferência chamou-se assim na hora de ser pronunciada, porque tinha sido anunciada como a nova literatura, e no momento em que vai falar, essa muda o título para nova literatura para a afirmação do realismo como nova expressão da arte. Eu pergunto-me porquê, a meu ver, por uma razão, quer dizer, primeiro porque o Essa não gosta muito de pateadas e coisas desse género, não é? E provavelmente ia acontecer se ele fosse falar anunciar que ia falar de realismo, não é? Mas, enfim, nos anos 70, talvez, no começo dos anos 70, talvez isso acontecesse. Mas, sobretudo, a razão, a meu ver, é Antero de Quental, porque seguramente que Antero de Quental não achava graça nenhuma àquela coisa do realismo e àquela coisa do positivismo e, digamos, tudo que subjaz à conferência do Essa. Portanto, mas a verdade é que basta atentar no texto da conferência para percebermos que, evidentemente, ele tem um objetivo, pretende acredita que, quando eu disse, ele acredita
acredita no fim moralizador da arte realista. E acredita na altura da conferência. E essa crença é uma crença construída sobretudo na leitura de Proudhon. É sobretudo a leitura de Proudhon. Porque quando essa profere a conferência, muito provavelmente ele nem sequer tinha ainda lido Zola. Teria lido certamente, com certeza não é certamente, tinha lido, e cita, resta abundantemente, tinha lido Flaubert, evidentemente, mas não Zola. Mas provavelmente não tinha lido. Mas, na verdade, aquilo que... E se eu estou a falar disto é porque nem Flaubert nem Zola alguma vez tiveram preocupações moralistas, não é? Agora, portanto, essa preocupação de morigeração dos costumes vem do Proudhon, do socialismo utópico do Proudhon, que é, enfim, o substrato filosófico e ideológico do Essa naquele momento. E, portanto, ele tem realmente dita que pode, ao dar a ver a chaga, poder evitar que a chaga que se alimenta a chaga, não é? Portanto, ele acredita que se der a ver o processo como no Primo Basílio, Luísa acaba por ser conduzida ao adultério, é possível evitar o adultério feminino, evidentemente, que é o que está em causa. Mas, portanto, ele tem de facto essa convicção. Evidentemente que à medida que o seu percurso estético vai evoluindo, particularmente a partir dos maias, volto a dizer, a partir da década de 80, que é a década da grande transformação, evidentemente que essa cada vez está menos perto de uma concepção da arte e que tenha uma capacidade transformadora da realidade, não é? Evidentemente que ele tem a noção de que a arte, de um modo geral, a arte é extremamente formadora e construtora de espíritos críticos, não é? Estimuladora de espíritos críticos. Eu acho que é basicamente isso em que ele acredita a partir de uma certa fase. Até aos maias, digamos, sim, há uma preocupação, há uma crença na possibilidade de transformar o mundo a partir do romance de tese, não é? No fundo, enquanto ele está com o formato do romance de tese, na verdade, ele acredita que com o seu romance pode mudar as mentalidades, não é? Pode mudar e, consequentemente, mudar o mundo. Não é? Mas, evidentemente, que isso vai desaparecendo. Alguém me perguntou se naturalismo, não naturalismo. Bom, já que estamos, este assunto um engata no outro, não é? Evidentemente que os maias é um projeto que eu parece-me que, à nascença, ele é um projeto que tem ainda muitas preocupações que são do foro, que são ditadas por uma prática naturalista. Bem, importa talvez dizer que o Essa foi sempre um naturalista heterodoxo, não é? Ou melhor, se foi um naturalista, e vamos admitir que sim, no crime do Padre Amaro e no Primo Basílio, é sempre um realismo, é sempre um naturalismo bastante heterodoxo. Claro que é naturalista na forma como constrói as personagens, como mostra a relação causa e efeito entre educação, hereditariedade, mas educação, hereditariedade e o comportamento das personagens. Claro que sim, isso está presente em certas personagens de um modo muito claro, personagens secundárias, digamos assim, o Pedro da Maia ou o Eusébiozinho, são claramente personagens construídas segundo uma lógica naturalista, não é? De causa e efeito, não é? O adulto Eusébiozinho é consequência daquela educação, daquele passado, daquele enquadramento em que nós o vimos ser educado e crescer, não é? Mas evidentemente que, e Pedro da Maia também, de alguma forma, ele é consequência da educação que a mãe e a igreja de que a mãe se rodeia vão ministrar-lhe. Dado que o pai, Afonso da Maia, se ausenta bastante da educação
de Afonso da Maia, de Pedro da Maia, e esse é um dos seus pecados. Essa é a sua primeira desistência, a de Afonso. A primeira desistência de Afonso é exatamente ele desiste da educação de Pedro da Maia. É o seu grande pecado. Mas, aliás, reparem, Afonso da Maia, que normalmente é sempre, é muitas vezes considerado como uma figura, digamos, com uma carga positiva enorme, que tem alguma, sim, mas o narrador está longe de omitir, está longe de desculpabilizar Afonso da Maia. E a prova é que o mata, o mata no fim, e o mata, digamos, num quadro que é um quadro exemplar, digamos assim, não é? Bom, exemplar de existência. Mas, sim, eu diria que os maias, quando essa decide escrever os maias, e lhes dá como título episódios da vida romântica, e aquele passo da carta a Oliveira Martins que eu citei no início da minha intervenção mostra de alguma forma isso, quando ele recomenda ao seu amigo Oliveira Martins, lê isto, isto, isto e isto, que basta. O que é que ele lhe recomenda? A Crónica de Costumes. É a crónica social que ele recomenda a Oliveira Martins para ler, porque isso lhe interessa, de facto, de uma forma especial, na medida em que ele está, ainda assim, a tentar relações de causa e efeito entre o meio, a educação, o ambiente, etc., e o comportamento das personagens. Mas depois, à medida que o romance vai avançando, nós vemos que essa lógica de causa e efeito não sai vencedora, digamos assim, não é? Não sai vencedora. E Carlos da Maia é a prova cabal disso, não é? Podem-me dizer, é verdade por um lado isso, Carlos foi educado para ser um príncipe da Renascença, não é? Como ele é descrito no início, tem tudo para ser um vencedor e todavia vai ser um vencido, não é? Podem-me dizer, bom, mas a educação, a beleza, a riqueza, tudo isso conta muito, mas o meio teve uma influência nefasta sobre o meio lisboeta, para onde ele vem quando adulto, tem uma influência nefasta sobre ele, certo? São os tais aquilo que essa vai fazendo nos maias é permanentemente dar com uma mão e tirar com a outra. É ao nível de uma prática de realismo naturalista, ele está permanentemente a dar com uma mão e a tirar com a outra. E, sobretudo, volto a um aspecto que já referi na minha intervenção, e, sobretudo, a ironia. A ironia destrói uma prática, digamos, consistente de romance de tese. Uma prática consistente de um racionalismo positivista que estaria subjacente ao realismo naturalista, não é? Portanto, eu diria que sim e não. E repare que mesmo só mais esta notazinha, mesmo relativamente à questão do incesto, é muito curioso porque o incesto, eu acho que tem uma funcionalidade, digamos, metafórica importantíssima no romance. Eu não leio nada ao incesto com um resquício de romantismo em Eça Queiroz, acho exatamente o oposto disso, não acho que haja nada de romântico ali, mas se repararem, Ega, no momento em que sabe da relação incestuosa de Carlos e Maria Eduarda, ele vai tentar explicá-la segundo uma lógica causalista, digamos, própria de um espírito racional e própria de um realista e de um naturalista. Ele diz qualquer coisa do género. Bom, quer dizer, numa terra destas, onde toda a gente é uniforme, onde as mulheres não têm graça nenhuma, parecem umas camélias meladas, onde se vestem mal, onde não sei o quê, não sei o que mais, era natural que aquele homem, que é um príncipe da Renascença, não sei o quê, e aquela mulher, então, parece uma deusa pisando a terra, mas não sei o quê, mais natural era encontrarem-se. Amarem-se era quase uma fatalidade. Digamos, há uma tentativa de explicação racional para
para o incesto por parte, quer dizer, essa põe essa explicação na boca de uma personagem. Não é? Põe na boca de uma personagem, porque evidentemente, porque depois nós vamos, há toda uma série de traços da relação entre ambos que mostra que, evidentemente, são apenas as voltas do mundo, é apenas o acaso que faz com que aqueles dois se encontrem, não é? Mas quer dizer, há uma tentativa de explicação, ainda de teor naturalista, que depois a própria dinâmica do romance destrói, não é? Na minha opinião. Agora, eu acho que eu diria assim, quando essa começa a escrever os Maias, eu acho que ele está a tentar escrever um projeto de um romance, está a tentar escrever um romance que ainda é um romance de matriz realista naturalista. Depois, o que aquilo dá ao fim de 8 anos é já outra coisa, não é? Agora, o projeto, sim, eu acho que ainda vem de uma matriz realista, de tipo naturalista. Relativamente à presença da cultura inglesa, ela é fortíssima na obra de Essa, é muito forte, está bastante, tem sido bastante estudada e identificado, inclusive, é muito forte. Isso nota-se de uma forma muito clara, por exemplo, nas crónicas. Se ler as crónicas escritas em Inglaterra e mesmo depois em França, muitas das crónicas de Essa são marcadíssimas pela cultura inglesa e ao ler as crónicas produzidas em Inglaterra e até depois, que ele continua atento, quando já está em Paris, é muito claro como a cultura inglesa teve imensa importância até na sua inflexão estética. E evidentemente que há a leitura de alguns clássicos que são uma descoberta. Claro que essa já tinha lido Dickens, por exemplo, não é? E, naturalmente, quando foi para a Inglaterra, mas depois há leituras que ele faz em Inglaterra e que vão ser determinantes, que são claramente, que foram de uma grande relevância, Carlyle, por exemplo, ou Thackeray, quer dizer, tem imensa importância para essa de Queiroz. Eu acho que é fortíssima a influência da cultura inglesa, mas então nas crónicas, nos textos de caráter cronístico, isso então é absolutamente óbvio, não é? É absolutamente óbvio. Por outro lado, bom, essa é uma questão que é muitíssimo interessante, evidentemente, e que é uma questão sempre em aberto, e que todos os queirosianos de cá e de lá do Atlântico, a essa questão volta, os queirosianos e os machadianos, não é? Eu gostava de fazer uma declaração prévia, é que não acho Machado de Assis um escritor menor do que esse de Queiroz. Portanto, e é uma queirosiana militante, não é? que está a falar. Isto é o que eu quero dizer, é que Machado de Assis é de facto um grande escritor do século XIX, quer dizer. E é um escritor que só não tem a repercussão internacional, de resto, como o próprio Essa também, porque escreveram em língua portuguesa, um e outro, não é? Porque se não tivessem escrito em língua portuguesa, não tenho a mais pequena dúvida que se batiam com muitos desses nomes maiores do romance oitocentista europeu, não é? São de facto, é de facto um escritor absolutamente fora de série e um escritor que teve várias coisas contra ele e algumas a favor, como sempre. E uma das que teve a favor foi que teve tempo de vida para levar a cabo uma evolução estética que o aproxima indubitavelmente da modernidade, não é? Os romances, a partir de uma certa altura, a partir de um casmurro, das Memórias Póstumas de Brás Cubas, etc., essa parte da obra de Machado é de uma modernidade absolutamente extraordinária, não é? E contos de Machado, há contos de Machado que são de uma modernidade óbvia e evidente. Agora, Machado, o que é que eu acho pessoalmente, o que me parece que terá incomodado o que incomodou Machado, a meu ver, foi exatamente ter, ou melhor, eles
talvez importe dizer uma coisa prévia. Eles ambos se cheiraram, digamos assim, como grandes escritores. Isso, indubitavelmente, um e outro. Aliás, nunca se cartearam, ameaçaram várias vezes que iam escrever ao outro e nunca escreveram. Mas, por exemplo, nós temos notícia de que em Paris, nos 15 anos que viveu em Paris, essa 15, eu agora tive um lapso que há bocadinho falei em 15, mas estou na dúvida se essa foi para Paris no fim de. Sim, sim, é 15. Desculpem, agora de repente achei que eram 10. Bem, mas nos anos que viveu em Paris, sobretudo da década de 90, essa deu-se muitíssimo com a colónia inglesa, com a colónia inexplicável. Essa, durante a sua estadia em Paris, não conviveu praticamente com o meio literário francês, que ele conhecia bem, quer dizer, que ele conhecia, onde ele tinha, obviamente, muitas portas por onde entrar, e todavia ele não penetra nesse universo, e isso, inclusivamente, vai ter uma consequência, a meu ver, bastante negativa em essa, que foi impossibilitou-lhe a compreensão do que era o simbolismo. Eu acho que o Essa não percebeu, simplesmente não percebeu, na minha opinião, a componente moderna do simbolismo. Não é? Ele não percebeu o que havia de novo ali. Ele achou que aquilo eram uns preciosismos formalistas que não tinham qualquer interesse. Portanto, ele não se interessa por aquilo, e eu acho que, talvez por isso, não sei, há realmente uma retração da parte de Essa. Ele não convive com o meio literário francês, convive com quem? Com a colónia brasileira, que era uma colónia seleta, uma colónia de intelectuais, enfim, de burgueses e aristocratas que vinham estudar para a Europa, ou que vinham passar temporadas longas na Europa, etc. Ele convive com esse universo. Participa em tertúlias, faz tertúlias na casa dele, etc, etc. E nessas tertúlias é sabido que por várias vezes que ele perguntava pelo Machado. Queria ter notícias de Machado. Portanto, há de facto um interesse evidente de Essa por Machado. E é natural que haja, porque se estivermos atentos a alguns textos do último Essa, há tantas proximidades com Machado, e do Machado com ele, designadamente ao nível dos contos. Mas, voltando ao enfoque que estava a querer que eu desse à minha resposta, aquilo que preocupou Machado, eu acho que não foi de maneira nenhuma aquilo que ele exatamente diz. Quer dizer, ele, eu não acredito que Machado achasse que aquilo era uma coisa muito linear, de umas personagens que se pareciam uns títeres nas mãos do narrador, que fazia deles o que queria, que a lição a tirar dos maias, a lição a tirar do Primo Basílio é que importa a gente escolher bem os criados. Se escolhermos bem os criados não há problema, não é? Não há chantagem, não há portanto, nenhum perigo para a revelação do adultério. É simplesmente mais um adultério e que ficava, enfim, nos segredos dos criados, como muitos outros. Portanto, eu não acredito que o Machado tenha reduzido, porque é prático, eu estou a caricaturar, não é só isto que ele diz, mas podia-se reduzir quase a isto a crítica. Ora, o que me parece é que o Machado identificou no Essa um escritor em língua portuguesa que trazia algo de novo, de verdadeiramente novo, pelo qual esse caminho que o Essa indicava, ele não estava pronto a percorrê-lo. Ele, Machado, não estava pronto a percorrê-lo. E não estava pronto a percorrê-lo porque Machado, até o momento, aquilo que tinha escrito eram romances claramente de matriz romântica ainda, não é? Evidentemente com a atenção que o romantismo sempre dá à realidade. O romantismo não é uma coisa que se situa nas nuvens, não é? Portanto, isto é, basta nós pensarmos no nosso Camilo para vermos a atenção que Camilo dá à realidade circundante, não é? Bom, mas o Machado
tinha escrito romances que são romances claramente de matriz romântica e romances com uma componente, digamos, de bom senso burguês e de moralidade burguesa que ele não queria pôr em causa. E não queria pôr em causa por uma razão muito simples, porque Machado de Assis pretendia efetivamente afirmar-se na sociedade, na literatura brasileira e na sociedade brasileira. Ele era mulato e casado com uma portuguesa, que foi, aliás, fundamental, oriental na sua carreira literária, mas, portanto, ele era mulato e esse facto evidentemente colocava-o numa situação de grande desvantagem socialmente. E, portanto, ele não queria entrar em conflito com aquela sociedade da qual ele queria fazer parte. Ele não queria ser o escritor, ele não queria em nada ser um escritor iconoclasta. E, portanto, aquele caminho que o Essa estava a mostrar e que teve imediatamente um sucesso retumbante no Brasil, evidentemente, porque o Primo Basílio tem um sucesso retumbante no Brasil, como tem em Portugal, ao contrário dos maias, portanto, o Machado fica efetivamente preocupado. E outra coisa, e a prova, a meu ver, de que ficou muitíssimo preocupado, é que a obra do Machado, a partir daí, vai ser outra. Machado vai entrar numa outra fase literária, muitíssimo interessante. Para mim, o Machado mais interessante é esse que vem a seguir, que vem aí, não é? A seguir ao fim dos anos 70, e que é de uma enorme modernidade, mas que é sempre alguém muito cauteloso na forma como enfrenta, porque enfrenta, mas a forma como enfrenta a realidade, a sociedade brasileira e carioca em particular, é sempre extremamente cautelosa. Digamos que nem todos podem ler, quer dizer, nem todos podem ler a totalidade da crítica que ele vai fazendo e o ataque de ordem moral que vai fazendo à sociedade brasileira. Portanto, na verdade, eu acho que essa deu um empurrão com a publicação do Primo Basílio, e já havia sido publicado o Crime de Padre Amaro também, dá um empurrão a Machado de Assis de que Machado precisava, não é? Portanto, por isso a crítica dele é uma crítica, eu acho que essa é também uma das razões porque é uma crítica violenta, não é? E por outro lado, convém também dizer que essa é touché pela crítica do Machado. Essa fica preocupado. Essa presta atenção, não é? Presta muita atenção mesmo, não é? E a prova que presta muita atenção é que o que vai escrever a seguir já é muito distinto do Primo Basílio e de uma certa linearidade realista-naturalista que ainda está presente no Primo Basílio. Com isto não estou a dizer, gostava de acentuar que o Primo Basílio não é um grande romance, porque eu acho que é um romance extraordinário, mas é um romance muito mais, obviamente muito mais próximo de uma certa ortodoxia realista e naturalista do que, evidentemente, tudo o que vem a seguir. Tudo o que vem a seguir nos anos 80. E penso que era isto, ou era mais assim alguma coisa. Era, sim, senhor. Isabel, eu só tenho que te agradecer, porque de facto isto éramos para termos uma conversa de 1 hora e tivemos uma conversa de 2 horas, o que significa que, como vês, a resposta foi excelente e houve imensas manifestações que foram chegando entretanto, portanto, de apreço. E portanto, só tenho que te agradecer. Foi um uma excelente matiné. Foi tipo matiné. Também nós estamos em casa, olha, pronto. É uma matiné. Obrigadíssimo. Muito obrigado por ter obrigada por ter este momento passado. E já agora, portanto, isto ficará disponível online no site da Fundação Dom Luís I,
enfim, este momento. E fica o convite para, em março, no dia 13, o sábado, dia 13, se estiverem interessados, aparecerem outra vez, porque teremos a professora Isabel Almeida a falar sobre a peregrinação do Fenómeno de Espinho, portanto, outro grande livro, digamos assim, do nosso imaginário, portanto, que é um pouco que estivemos aqui hoje. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos e, Isabel, muito obrigado a ti. Obrigada. Um abraço. Um abraço, obrigado. Boa tarde a todos.